E nós vamos começando o novo Esporte Mais, destacando o Campeonato Brasileiro e o líder isolado que goleou o Palmeiras. A atuação de gala do Mengão. O Flamengo lembrou aquele time arrasador da vitória por 6-0 sobre o Juventude. Depois de 2 jogos em que não conseguiu repetir o mesmo ritmo, contra o Vasco e jogando também pela Libertadores contra a LDU, o Flamengo voltou a mostrar todo o seu potencial e logo abriu o placar com menos de 5 minutos, numa jogada já tradicional do Everton Cebolinha, que recebe pela esquerda, traz para o meio e bate de direita. Fez 1-0, abriu a porteira e o Corinthians não sabia sair da marcação rubro-negra, que logo fez 2-0 com o Arrascaeta. Bom, depois disso, brilhou o atacante Pedro. Depois daí dos gols de Cebolinha e do Arrascaeta, foi a vez de Pedro marcar 2 gols. Um deles num pênalti. Aquele pênalti, né, gente? Realmente é indiscutível a vitória do Flamengo, indiscutível o placar, mas um pênalti, principalmente com o VAR, que eu sinceramente não vi. O que não apaga em nada a excelente atuação do Flamengo, que continua mostrando a sua força como favorito para conquistar títulos esse ano no Brasil e na América do Sul. Vamos conferir aí o que falou o técnico Felipe Luiz após a vitória. Boa noite, Felipe, tudo bom? E Lário Dalfogo da Flamengo TV. Felipe, você ainda vai certamente responder bastante sobre as questões ofensivas que deram certo hoje, mas agora são 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. O que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, o primeiro nível do... Tá muito alto. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons. Depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe, que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Tá muito alto, não tem como baixar. Alô, tá bom, vamos embora. Alô, tá bom. Felipe, boa noite, Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe, ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como por exemplo o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida, né, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né, ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele,
fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito bom, realmente. Contra a LDU na fase defensiva foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Fábio Carille não é mais o treinador do Vasco. O técnico foi demitido ainda no estádio Parque dos Sabiás, em Uberlândia, onde foi disputado o jogo contra o Cruzeiro. Uma partida em que o Vasco poderia ter conseguido um empate, não fossem importantes defesas do goleiro Cássio, mas onde o Cruzeiro teve mais posse de bola e também criou boas oportunidades, forçando o Léo Jardim também a intervir em algumas jogadas perigosas. Porém, quem acabou sendo eficiente foi o Cruzeiro, que numa boa jogada do Wanderson acabou saindo o cruzamento para o gol único da partida, marcado por Christian. Recuperação da equipe mineira, que vinha de derrota no Brasileiro e na Sul-Americana, e o Vasco continua aquele time que não empolga o torcedor quando joga fora de casa, tem uma dificuldade enorme para pontuar fora de São Januário. Após a demissão de Fábio Carille, o presidente Pedrinho falou sobre a decisão. Boa noite, gente. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille, e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis, porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha, e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração. Foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande, e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui, e também comunico já que
de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Que os tricolores desculpem a brincadeira, mas se tiver crise no Botafogo, marca jogo com o Fluminense. Pelo menos nos últimos anos tem sido assim. A 8ª vitória consecutiva do Botafogo sobre o tricolor. No sábado, no estádio Newton Santos, 2-0. O primeiro gol marcado pelo Vitinho após boa jogada de Igor Jesus. O atacante não balançou as redes, mas deu muito trabalho, jogou bola no travessão, deu assistência e fez uma grande partida. O Fluminense foi totalmente dominado no primeiro tempo. Praticamente não assustou o gol do Botafogo. Na segunda etapa, o tricolor melhorou um pouco, criou algumas oportunidades. Mas foi o Botafogo que continuou jogando bem e foi mais efetivo. Já aí nos acréscimos da partida, o Savarino aproveitou uma jogada errada do Paulo Baia e avançou para fazer 2-0, decretar a vitória e a reabilitação do Botafogo no campeonato. O Fluminense, por sua vez, depois de um início arrasador de Renato Gaúcho como técnico, vai para a terceira partida sem vitória. Foram 2 empates e uma derrota. Vamos ver um trecho do que falaram os 2 treinadores, Renato Paiva ou Renato Portaluppi, após a partida. Boa noite, Júlia Camacho da Botafogo TV. Parabéns pela vitória. O Botafogo fez um bom jogo hoje, com mudanças, criou bastante chances também, inclusive até um placar um pouco tímido, né? Poderia ter sido maior, mas queria que você fizesse a sua avaliação da partida de hoje. Obrigada. Boa noite. Acho que mais uma vez jogámos para ter outro resultado, pelo menos mais elástico. A primeira parte nós merecíamos ter saído a ganhar por mais que um golo ou por mais que 2, na minha opinião, e com todo o respeito pelo Fluminense. Estou a avaliar aquilo que a minha equipa fez em termos ofensivos e o que fez em termos defensivos, porque o Fluminense fez um remate que nem sequer foi no golo durante a primeira parte. E portanto é esta compactação que eu quero que a equipa tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue, e depois às vezes no detalhe é penalizada e vem uma derrota por 1-0. E depois desta grande primeira parte que a equipa realizou, de facto eu gostei imenso, em especial a dinâmica ofensiva e a parte defensiva, de pressionar mais alto, de conquistar bolas na saída do Fluminense, ter uma boa reação à perda, o que não é fácil com jogos 3 em 3 dias, viagem dura, e ainda por cima tínhamos um Fluminense fresco que nem sequer viajou, e tínhamos esse ónus também que podia jogar contra nós e que eu acho que jogou um bocadinho contra nós na segunda parte. Como disse, vai curto o resultado para o intervalo. Depois, na segunda parte, é aquela questão que é a reação do adversário, que é uma grande equipa, tem um grande treinador, e vai à procura, obviamente, do resultado. Acho que há algum cansaço da nossa equipa. Nós não baixamos porque queremos, às vezes baixamos porque o adversário tem mérito e obriga. A nossa ideia não é essa, mas também pedir sempre aquela pressão é muito complicado quando jogamos, como eu digo, 3 em 3 dias. E hoje ainda fizemos 5 mexidas no 11 em relação ao último jogo, porque tínhamos mesmo de fazer, não havia como. Pronto, e depois o tempo vai passando e parecendo que não, porque os jogadores são humanos, parecendo que não, começa a vir o fantasma do 1-0 e tu não marcas, 1-0 e não marcas, 1-0 e não marcas, e depois de repente começas a pensar se vais cometer algum erro e o adversário acaba por empatar. Não, é o histórico próximo dos últimos jogos, não é? Até nisso a equipa muito bem, também não concedemos grandes oportunidades ao Fluminense. Há uma bola no ferro que é um livre do John, mas eu acho que é uma vitória justa, acho que é uma vitória com todo o respeito, e repito, com todo o respeito pelos profissionais do Fluminense, acho que é uma vitória curta em relação a números, mas é uma vitória já muito próxima daquilo que nós queremos que a nossa equipa faça em termos ofensivos e defensivos. Tudo bem, Renato, boa noite. Obviamente queria que você falasse um pouco sua análise da partida e seu olhar sobre o que aconteceu, e gostaria que você comentasse também, você já falou sobre a arbitragem no último jogo, mas hoje, assim que deu o apito final, você foi lá
falar com o árbitro, possivelmente pode ser mais uma vez pelo lance do pênalti, né? Novamente com Arias, eu queria saber se foi realmente isso e o que você de fato foi falar com o árbitro depois do apito final. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Bom, quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu o Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para pelo menos ter empatado o jogo, ou mesmo virar a partida. Então o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. Bom, aí é chover no molhado a gente falar dos pênaltis, né? Eu vejo cada lance nos outros jogos, cada pênalti. Aí toda hora eles vão falar, o Renato está falando do pênalti, está falando da arbitragem. Eu acho que fica na consciência de cada um, né? Se falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Na minha. Mas eu respeito a opinião de qualquer um. Eu fui cobrar do árbitro. Cobrar não, eu fui falar com ele que eu sou educado com todos os árbitros. Vou e converso, ele conversou educadamente comigo. Eu falei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que não viu pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar nadando contra a maré. Uns vão falar que foi pênalti, outros vão falar que não foi pênalti. Infelizmente, nós deixamos escapar um jogo que nós poderíamos ter jogado mais, até porque a gente não jogou durante a semana. Mas, infelizmente, nós não fomos bem e o Botafogo teve as melhores chances e soube aproveitá-las. Renato, você falou agora que o Botafogo soube aproveitar as oportunidades e que você não gostou. Você faz uma avaliação para a gente do primeiro tempo, porque muita gente achou que o primeiro tempo do Fluminense foi muito aquém do que o Fluminense poderia mostrar no jogo. O segundo tempo, você fez algumas mudanças depois. Faz uma análise aí para a gente, por favor. Não, mas foi o que eu falei. A gente assistiu o time do Botafogo. O time do Botafogo é muito bom, tem jogadores rápidos, eles atacam o espaço o tempo todo. Eu havia alertado minha equipe quanto a isso, treinamos, inclusive isso. Sabíamos que iríamos acontecer isso, só que toda vez que a gente tentava no ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez o gol. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. Bom, vamos conferir toda a rodada de número 6 do Brasileirão, que começou no sábado com o Internacional derrotando o Juventude por 3-1 no Beira-Rio. Teve empate entre Mirassol e Atlético Mineiro 2-2. Empate também para Ceará e São Paulo no Castelão 1-1. Outro empate, Sport 0, Fortaleza 0. Gol legítimo do Fortaleza. Uma vergonha o VAR não dar o gol do Fortaleza. A bola nitidamente passou pela linha. O VAR está uma vergonha. No sábado, Botafogo 2, Fluminense 0. O Botafogo foi melhor, mas o Fluminense reclamou de pênalti. No domingo, Flamengo 4, Corinthians 0. Mesma coisa, um VAR que acabou apontando um pênalti complicado numa vitória maiúscula do Mengão. O Palmeiras poderia ser líder. Poderia, mas perdeu em casa para o Bahia por 1-0. Cruzeiro 1, Vasco 0. Vitória 1, Grêmio 1. Santos na zona de rebaixamento 1. Bragantino embalado na terceira posição 2. Vamos aí à classificação. Liderança isolada do Mengão com 14 pontos. Palmeiras vice-líder com 13. O Flamengo único invicto. Bragantino também 13. Quarto colocado Cruzeiro com 10, empatado com o Fluminense, mas levando a melhor no saldo de gols. Fluminense aí é o quinto colocado com 10, Internacional sexto com 9, mesmo número do Bahia, sétimo colocado. Em oitavo, Botafogo com 8, em nono, Ceará 8, o São Paulo também 8 em décimo, aí vem empatados com 7, a partir do 11º, Vasco, Corinthians, Juventude e Mirassol. O 15º é o Fortaleza com 6, 16º é o Vitória com 6, 17º na zona de rebaixamento com 6 pontos, perdendo no saldo de gols o Atlético Mineiro. Grêmio com 5, Santos com 4 pontos e Sport com apenas 2 completam a zona de rebaixamento. Lembrando que o futebol do Rio não tem representantes no Brasileiro da Série C, mas tem 3 representantes na Série D. E nesse final de semana a coisa não foi boa, porque os 3 perderam.
O Boa Vista perdeu fora de casa para o Rio Branco do Espírito Santo por 2-0. O Nova Iguaçu perdeu em casa para o Água Santa de São Paulo por 2-1. O Pouso Alegre e Porto Vitória empataram em 1-1 e fechando o outro time do Rio, o Maricá, que havia ganho na primeira rodada, perdeu para a Portuguesa de Desportos de São Paulo por 2-1. Foi apenas a segunda rodada e vale lembrar que os 4 primeiros colocados do grupo avançam para a fase seguinte. Os times do Rio estão no grupo A6 da Série D, a 4ª divisão, e só voltam a campo no próximo sábado. Vamos lá falar agora das cidades, destacando o Campeonato Carioca de Futsal Adulto Masculino. E o Correias lidera a competição após vencer fora de casa no ginásio do Mauá, em São Gonçalo, a equipe Lengruber MGFCA ESG por 5-2. O jogo Canto do Rio e Comari Teresópolis foi adiado. E no outro jogo, o Vasco da Gama, que havia massacrado Teresópolis por 10-1, voltou a massacrar, dessa vez 9-0, para cima do Partido de Alferes, lá na casa do adversário. A próxima rodada será a quinta, alguns jogos acontecendo a partir do dia 1º, quinta-feira, com o Vasco e o AESG, em São Januário. Depois, na terça, dia 6, tem Comari, Teresópolis e Partido Alferes. Chances de um dos dois aí conseguir uma vitória. E na sexta-feira, dia 9, o Correias recebe a Portuguesa da Ilha, que folgou na 4ª rodada. A garotada de Guapimirim fez bonito, jogando pela Star Cup Rio Sub-15 nesse final de semana. O time foi até Petrópolis, na região ali do Vale do Cuiabá, e enfrentou o Volta Redonda Petrópolis, onde venceu por 3-2, 2 gols de Riquelme e 1 de Davi. Parabéns aí a garotada que representou bem o município nessa categoria. O Sub-17 teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas acabou derrotada pelo mesmo time do Volta Redonda Petrópolis por 3-0. Então o Guapimirim volta com uma derrota e uma vitória lá dessa rodada da Star Cup Rio, nas categorias Sub-15 e Sub-17. Vamos destacar agora os clubes menores do Rio de Janeiro, e a coisa anda complicada para o Volta Redonda, que após a 5ª rodada do Brasileiro da Série B, é o lanterna da competição com apenas 1 ponto, e precisa reagir para brigar aí contra o rebaixamento. No final de semana, o adversário foi o Atlético de São João del Rei, mas o jogo foi em Belo Horizonte, no estádio Independência. 2-1 para o Atlético sobre o Volta Redonda, que tem 4 derrotas e apenas 1 empate até agora na competição. O Voltaço volta a campo dia 3, sábado, 8h30 da noite, em casa contra o Paysandu, que também está na zona de rebaixamento. E começa nesta terça-feira a 3ª fase da Copa do Brasil. E o primeiro clube do Rio a entrar em campo é o Fluminense, que joga no Maracanã às 9h30 da noite contra o Aparecidense. O Botafogo enfrenta o Capital de Brasília, quarta-feira, às 19 horas, no seu estádio Newton Santos, o Engenhão. Aí os outros dois jogam na quinta. O Vasco, às 4 da tarde, joga no Germani Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário, atual campeão paranaense. E aquele que teoricamente pegou o adversário mais fácil é o Flamengo, que jogará, para melhorar ainda a situação do Flamengo, na quinta-feira, 8 da noite, contra o Botafogo da Paraíba, mas o jogo será no Castelão, no Maranhão, devido aí a problemas do Botafogo no mando de campo. Então a situação do Flamengo já teria maioria, mesmo que fosse talvez na Paraíba, mais ainda deverá ter no Castelão, no Maranhão, a maioria dos torcedores para enfrentar o Botafogo da Paraíba. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada,
quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele ficava no tilinho agarrado assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Esplendor da agricultura, as riquezas minerais, cachoeiras se afigura, um pomar entre rosais. Nos limites dos distritos, quer na sede ou no sertão, os seus filhos são benditos pelo amor do coração. Cachoeiras tão formosa, se destaca bem feliz, como estrela majestosa no cenário do país. Trabalho por princípio, a justiça por final, tem por meta o município, a cultura universal. Sem recalque ou preconceito, tem por base o bem comum. Por todos no direito, no dever todos por um. Cachoeiras tão formosa, se destaca bem feliz, como estrela majestosa no cenário do país. Na montanha ou pelo vale, na beleza multicor, nada existe que se iguale à constância do labor. Vivendo a heróica história do seu povo varonil, cachoeiras nutre a glória e a grandeza do Brasil.